Olá, internautas! Estamos começando mais um programa O Inédito Viável, o seu talk show sobre vida, carreira e negócios. E hoje a gente vai falar de um tema que impacta você empresário, você dona de casa, você estudante, você político, impacta todos nós. Porque o tema de hoje é economia. Mas é claro, a gente vai bater papo aqui sobre várias coisas além de economia. O nosso convidado é ninguém menos do que professor, doutor, mestre em economia, um dos economistas mais representantes, que representam, né, a fala do Brasil diante do mundo e que está sempre nas televisões aí dando explicações sobre os movimentos que acontecem na nossa economia. Ninguém menos do que Antônio Correia de Lacerda. Tudo bem, Lacerda? Tudo bem, uma grande satisfação, viu, te rever e estar aqui conversando, né, sobre temas da atualidade. Que bom. Eu agradeço aceito o nosso convite aqui para bater esse papo com a gente, que eu sei que a sua agenda é bastante corrida, principalmente nos tempos atuais tão turbulentos. É isso verdade. Mesmo? O negócio está tudo bagunçado, balançando. Como é que está a nossa economia, professor? É verdade. Hoje o que ocorre é que já os ventos internacionais são complexos, né? E particularmente no caso brasileiro. Então, isso para nós é um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade. A minha carreira profissional, como você conhece, mas falando mais para as pessoas também que estão nos assistindo, sempre eu tive uma atividade dupla, né? Tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente acadêmico, né? Então eu fiz a graduação em economia, depois fiz mestrado, tive a oportunidade também de fazer o doutorado sempre nessa área econômica, né? E sempre conciliei essa questão mais acadêmica com a vida prática das empresas, ou seja, a economia aplicada às empresas, a análise do cenário, né? E agora há 3 anos eu estou com uma consultoria própria, que é a Macrosector, né, Consultores, e que se dedica exatamente a essa atividade. Somos um grupo de consultores de variadas formações, nós temos economistas, engenheiros, advogados, administradores, voltados para exatamente como é que o cenário econômico impacta a vida das empresas, seja no campo do planejamento, seja no campo da análise de viabilidade econômica, a recuperação de empresas. Então nós temos gente preparada para toda essa atividade. E eu pessoalmente me dedico mais à análise dos cenários, né, de como é que os cenários econômicos, internacionais, nacionais afetam essa atividade. Então, o desafio, acho que do momento atual, é aliar, né, essa formação acadêmica com a experiência prática para, se não descobrir o futuro, né, mas pelo menos minimizar os impactos das surpresas que sempre ocorrem na economia. Eu acho que quem tiver mais bem preparado, como empresário, como executivo, como empreendedor, né, vai poder usufruir mais das oportunidades e ao mesmo tempo amenizar os riscos, já que não dá para eliminá-los, né? E aí, nesse contexto brasileiro, dentro de um contexto mundial, o bater das asas da borboleta na China impacta os ventos aqui no Brasil? Como é que isso acontece na prática, né? A gente sempre ouve falar, a China teve um crescimento de 2 dígitos, ou a China entrou em recessão, né? Então a gente está sempre ouvindo falar dessas notícias que vêm lá da China. Como é que isso impacta a vida do trabalhador que acorda cedo, pega condução, transporte público, chega no trabalho, trabalha lá às suas 8, 9 horas, volta para casa, chega em casa à noite para assistir o Jornal Nacional? Como é que esse cidadão é impactado com a borboleta que bate as asas lá na China? Como é que na vida prática os efeitos acontecem? É interessante, né? Porque você vê que durante 30 anos a China foi a economia que mais cresceu no mundo, né? Cresceu 10%, 11% ao ano e se transformou na segunda economia mundial. E o Brasil se aproveitou bem essa expansão da China, vendendo produtos básicos, né? Minério de ferro, petróleo bruto, soja. E o que ocorreu nos últimos anos, a partir de 2011, 2012, foi que a China reduziu bruscamente a sua taxa de crescimento. Não que ela não continue crescendo, ela cresce 6%, 7% ao ano, mas é uma locomotiva que andava a 100, 110 km por hora e reduz a sua velocidade para 60, 70 km por hora. Bom, isso teve um grande impacto sobre o preço
das mercadorias, as commodities, né? Então o preço do minério de ferro caiu muito, o petróleo bruto, a soja também caiu um pouquinho. Então o Brasil foi impactado porque suas exportações diminuíram em termos de valor e também porque muitas empresas, grandes empresas brasileiras que dependiam das vendas para a China, reduziram a sua capacidade de investimento, né? Então, na medida em que houve uma redução da capacidade de investimento dessas empresas, isso teve um impacto muito grande sobre a economia. Não foi o único fator, né, que fez com que nós entrássemos numa recessão em 2015 e 2016, mas certamente tem um impacto bastante significativo. Tá. E aí, professor, a gente viveu aí nos últimos 2 anos, né, um recente agora, a Olimpíada, e nos últimos 2 anos, Copa do Mundo. E o senhor falou dessa questão de reduzir a capacidade de investimento. Tá? Com 2 grandes eventos como teve no Brasil, né, recentemente, preparando infraestrutura, etc. E tal. Esses 2 grandes eventos me parece que não foram suficientes para livrar o Brasil, né, dessa conexão entre mundo e a nossa questão aqui local. Por que a gente está numa recessão? Foi falta de visão do governo? Foi de fato impacto internacional ou foi de fato a gente não ter sabido aproveitar, talvez, 2 grandes eventos e colocar para rodar aí obras que poderiam gerar emprego, renda, enfim. Teve uma combinação de fatores? Foi um erro de um lado? Como é que isso se deu na prática para a gente hoje, em 2016, está falando aí de 11 milhões de desempregados, crise e tudo isso, né? Como é que isso... quais foram os passos que foram acontecendo ou não foram acontecendo para que o resultado fosse o que a gente está vendo aí hoje, essa questão do desemprego? É interessante porque você tem uma conjugação de fatores, né? Internacionais, domésticos, políticos, econômicos, empresariais, que acabaram levando à própria recessão que a gente vive hoje. Então os 2 grandes eventos, tanto Copa do Mundo como Olimpíadas, eles vão dizer contribuíram para que não houvesse uma recessão mais forte. Mas eles sozinhos não são capazes de alavancar a economia, porque a economia depende de vários outros fatores. Houve erros da parte do governo, sem dúvida. As escolhas da política econômica, a meu ver, em muitos momentos foram equivocadas e, aliás, registro que estão sendo equivocadas. E eu vou começar pelo principal erro. Quando o país entra numa recessão, é muito difícil que você obtenha o chamado ajuste fiscal. Quer dizer, ao contrário do orçamento doméstico, o orçamento das empresas, que numa crise você puxa o freio de mão, se reencontra para o passo seguinte, na macroeconomia, infelizmente, não ocorre assim. Por quê? Porque o Estado ele tem o papel de fazer a política contracíclica. Ou seja, a hora que o setor privado reduz, ele tem que ampliar os seus investimentos para que isso gere um efeito multiplicador e ajude na recuperação. Também é importante que para isso as condições para o setor privado investir sejam favoráveis. E eu não estou me referindo aqui às aplicações financeiras. Normalmente se fala popularmente fazer um investimento, comprar um tesouro direto ou uma aplicação em CDB. Isso é uma aplicação, não é um investimento. Investimento é aquilo que você está agregando valor, está gerando um novo negócio, uma ideia nova, né? Isso vai no futuro gerar mais valor. E para que isso ocorra, é preciso que as condições favoreçam. É preciso que você facilite o empreendedorismo, que você reduza as taxas de juros para que as pessoas e as empresas tenham acesso a crédito barato, né, compatível com aquilo que elas vão fazer. E nada disso está presente no Brasil, né? Pelo contrário, um sistema tributário muito complexo, né, difícil de ser acompanhado pelas pequenas empresas, especialmente, que não têm profissionais preparados para isso, né, ter que investir muito. Então é um sistema muito complexo, difícil, custoso para as empresas e a macroeconomia, então, ela prejudica esse caminho. Mas como é que chegamos até aqui? Então, na verdade, nós estamos falando da crise internacional, isso teve um impacto muito grande. Nós tivemos fatores políticos, né, como a Operação Lava Jato, quer dizer, a corrupção e a própria Operação Lava Jato, que tem o seu mérito, que é combater a corrupção, mas isso travou investimentos das grandes construtoras e das principais empresas brasileiras, que é a Petrobras, né? Então isso evidentemente teve um impacto também significativo. E mais recentemente,
Quer dizer, a incerteza política, né, com o processo de impeachment, gerou, evidentemente, um atraso nos investimentos, nas decisões. Então, o resultado disso tudo, em conjunto, juro alto de um lado, né, a tentativa de ajuste fiscal, ambiente político adverso, quadro internacional ainda difícil, acabou levando a uma recessão, né? Nós estamos hoje, meados de 2016, o início do segundo semestre, no início do que parece ser uma retomada. Mas é preciso dizer o seguinte, que a retomada ainda será lenta e vagarosa, né? Por quê? Porque todas essas condições que eu me referi, juros, crédito, inadimplência, desemprego alto, como você mencionou, são fatores de reversão desse processo, né? De contenção da capacidade do país retomar o seu crescimento. Tá. Professor, eu me lembro, vamos falar um pouquinho de política, eu me lembro lá em 2000 um pouquinho antes de 2002, a primeira eleição do governo Lula, que o pessoal falava, né, que 300 empresários vão sair do Brasil se o Lula ganhasse, o dólar, né, explodiu, e aí então o presidente Lula escreve a carta ao povo brasileiro se comprometendo a não mudar a política econômica que havia sido adotada, e aí com isso ele inclusive ganha a eleição e fica todo mundo feliz, né? 8 anos do governo Lula, depois governo Dilma, né? Houve em algum momento uma mudança de direção de fato nessa política econômica, porque todo mundo imputa muito erro ao governo Dilma, né? Olha, erramos aqui, quando o cenário do setor privado está muito ruim, o governo tem que fazer um contraponto e colocar dinheiro, né? O que você chamou de anticíclico, é isso? Isso mesmo. Como um colchão, né? Eu fico aqui com um colchão, se a coisa ali murcha, eu coloco um pouco de ar e assim eu vou trabalhando, né? Isso. Houve de fato esse erro? O que mudou na política macroeconômica? O que foi o botão que estava sendo apertado que deixou de ser apertado? Ou a torneira que estava aberta e foi fechada? O que aconteceu de fato que mudou a política macroeconômica e que aí começou-se a se perceber esses movimentos todos na economia? Eu diria que se tivesse que eleger um fator, ou dois fatores, seria o primeiro, câmbio, né, taxa de câmbio, e segundo, a taxa de juros. Eu acho que esses são dois elementos que influenciam muito a condição da economia. O que ocorreu foi que durante muitos anos nós tivemos uma moeda, um real artificialmente valorizado, ou seja, um dólar barato na economia. Isso dá uma falsa sensação de riqueza, né? Porque de fato no curto prazo o poder de compra de todos nós aumenta. O pessoal vai para fora, vai viajar, gastar no cartão de crédito porque o dólar está baixo. Você tem uma sensação de riqueza falsa, na verdade. Por quê? Porque a conta vem em outro momento. E pior, né, quando você desvia grande parte do seu consumo doméstico para o exterior, via importações, via gastos no exterior, você está deixando de criar as condições para gerar emprego aqui. Você está gerando emprego na China, na Coreia, nos Estados Unidos, mas não aqui. E isso tem sido uma prática recorrente, eu não diria não do último governo, mas dos últimos 30 anos no Brasil, pelo menos, né, que tem sido usado a política cambial, ou seja, a definição da taxa de câmbio, que é o principal preço da economia, como instrumento de curto prazo, para combater a inflação de curto prazo e não como um instrumento de desenvolvimento, né? Há uma prática hoje internacional, e na maioria dos países, que na sua fase de desenvolvimento, como que o Brasil está hoje, utilizaram a taxa de câmbio junto com o juro baixo como elementos impulsionadores. Claro, não foram os únicos elementos, tem vários outros aspectos aí, política tributária, política industrial, que é muito importante, o próprio ambiente, né, que você oferece a quem produz, né, ou seja, mínimo de burocracia possível, um sistema tributário também fácil de ser compreendido, né, eficaz. Então esse conjunto de fatores foi que determinou o peso, mas eles estavam presentes também no governo Lula, no governo Fernando Henrique. Eu digo, essa combinação de juro elevado com câmbio apreciado em vários momentos. A pergunta é por que a bomba caiu no colo da presidente Dilma, né? Primeiro, porque o quadro internacional mudou muito, né? Então, você tem o mesmo personagem que hoje é ministro da Fazenda, foi
presidente do Banco Central, que é o Meirelles, de 2003 a 2010, governo Lula. Só que naquele momento, a prática de juros altos no Brasil não afetava tão fortemente a economia, porque você tinha uma renda muito boa gerada pelas exportações a preços muito elevados para a China. Só para você ter uma ideia, por exemplo, se pegar minério de ferro, no auge chegou a $140 a tonelada, né, lá por 2010, 2012. Hoje, a minério de ferro, depois de uma leve recuperação, está em $60 a tonelada. Então, é menos da metade, né? Então, significa que com o mesmo volume vendido, você gera menos da metade da receita em dólares. E o custo permanece o mesmo, né? Porque exatamente. Mão de obra, toda a tecnologia empregada para você exportar isso, mantém-se o mesmo. A diferença é que o preço caiu, seu faturamento cai, então você tem menos dinheiro para pagar as mesmas despesas. Isso, e caindo o faturamento, cai a rentabilidade, porque os custos permaneceram elevados, e cai a capacidade de investimento, né, dessas empresas. Então, em 2015, o grupo das 6 maiores empresas brasileiras que tinham negócios com a China caiu 30%. Né? Então, o investimento teve uma queda bastante expressiva. Então, foram fatores que acabaram levando a essa desorganização. Houve erros também de condução, por exemplo, da política de preços, os chamados preços administrados, que é o preço do combustível, da energia, dos transportes públicos, né? Que foram, vamos dizer, represados por questões eleitorais em 2014 e corrigidos de uma forma muito intensa em 2015. Então isso fez com que a inflação de 2015 desse um salto, né? Para combater essa inflação se elevou absurdamente as taxas de juros, que permanecem, aliás, elevadas, curiosamente, nos dias de hoje, quando a expectativa de inflação é exatamente inversa, né? Se a gente retroceder um ano, meados de 2015, a expectativa de inflação para os próximos 12 meses era alguma coisa como 10%, 11%, como de fato acabou ocorrendo. Mas aos olhos de hoje, a inflação prevista para daqui a 12 meses cai a 6%, 7% no máximo. E o juro permanece o mesmo, acima de 14%. Então o juro real, que é aquele descontado da inflação, ficou absurdamente elevado. Quais são os malefícios do juro elevado? Primeiro, encarece demais o financiamento do próprio governo. Então, o Estado gasta um volume absurdo de recursos que chegaram em 2015 a 500 bilhões de reais, ou seja, R$500 bilhão, foram pagos pelo Estado aos seus credores. E o segundo efeito é que você trava o mercado de crédito. O crédito fica absurdamente elevado e com efeitos diretos sobre a economia, porque tanto as empresas quanto os consumidores, para se financiar, tem que pagar um custo muito elevado e muitas vezes inviável. Então, qual é o prêmio que você tem disso? Para alguém que tem alguma forma de capital, o melhor prêmio é não fazer nada e aplicar no mercado financeiro. Isso é uma solução individual para uma empresa, para uma pessoa, mas não é a solução para o país. Nós temos que incentivar a produção. Porque o cara que fica lá com o dinheiro aplicado no banco, fica em casa assistindo TV, não gera emprego, para ele está tudo bem. Está rendendo juros, está ótimo, mas para a economia como um todo isso não funciona. Não funciona. O banco também fica lá com o dinheiro, mas não coloca nas empresas, porque está muito caro, não se produz, não gera emprego, não gera renda, contamina tudo. Isso mesmo. É isso aí. Bom, vocês estão vendo que eu estou me esforçando aqui para entender essa tal de economia. A gente vai dar um break para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com o Antônio Corrêa de Lacerda falando mais um pouco de economia para todos nós. A gente volta já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já
Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos aqui com o programa O Inédito Viável, que hoje entrevista Antônio Corrêa de Lacerda, doutor em economia, e está tentando aqui nos explicar como é que essa tal de economia funciona no dia a dia. Professor, no bloco, o senhor explicou bastante aí os efeitos macroeconômicos, essa coisa da conexão do Brasil e exporta com um valor menor, e isso reflete no mercado, taxa de juros, câmbio, algumas coisas desse tipo, né? Diante dessa complexidade que se existe, como é que o seu papel, né, como consultor, pode ajudar um empresário que está querendo, né, ter uma ideia e acha que isso é interessante para o Brasil? Como é que o seu trabalho para ajudar esse empresário, onde o senhor consegue colocar para ele pontos de visão, ou oportunidades, ou cuidados que ele deve ter diante desse cenário tão complexo que se tem para examinar, para você, de fato, né, pensar em pegar o seu dinheiro e aplicar numa indústria, por exemplo, ou sei lá, num serviço, alguma coisa assim, para de fato movimentar a economia? Como é que o senhor consegue ajudar esse empresário? Isso, acho que o principal diferencial, né, que nós podemos, na nossa empresa, oferecer ao mercado como solução é, primeiro, uma equipe experiente e multidisciplinar, né? Nós precisamos ter profissionais de várias formações, de várias experiências, para poder compreender a aplicação das questões econômicas no dia a dia, né? Segundo, ter claro quais são as limitações desse processo. Muita gente se frustra, fala assim, poxa, mas eu fiz há um ano um plano estratégico que considerou o cenário, etc., e hoje tudo mudou. Mas aquele exercício que você fez foi fundamental para a sua atividade. O que mudou no plano estratégico de 30 anos, 20 anos para hoje, né? Eu me lembro que nos primórdios das grandes organizações tinha um setor de planejamento estratégico, né? Então tinha lá 4 ou 5 pessoas que eram vistas assim como alguém fora do ambiente, né? Alguém assim que está um pouco fora do mundo real, né? Que se reunia lá num gabinete e bolava o plano estratégico, que era visto como algo assim até meio secreto, né? Puxa, qual é a estratégia, o que há por trás disso? Quer dizer, o mundo mudou, quer dizer, as coisas se tornaram muito mais dinâmicas, e aquele plano estratégico, que era feito uma vez por ano por meia dúzia de pessoas iluminadas lá, que tomavam as suas decisões, passou a ter, primeiro, ser uma atividade do dia a dia, né? Então, hoje eu preciso rever a qualquer momento a minha estratégia, porque o mercado muda muito mais rapidamente. Segundo, não pode ser a atividade de um consultor ou de meia dúzia de iluminados. Tem que ser a atividade da corporação. As pessoas precisam se identificar com aquela estratégia, né? É claro que tem que haver liderança. Óbvio, tem liderança que vai conduzir o processo. Mas é preciso que as pessoas se sintam identificadas com aqueles objetivos e com aquele modo de enfrentar os problemas e aproveitar as oportunidades, né? Então, o nosso trabalho é muito nisso, de às vezes olhar a empresa de fora para dentro, né, para, vamos dizer, desvendar o cenário, quer dizer, que fatores econômicos, políticos, sociais, tecnológicos influenciam aquele negócio e como aquela empresa pode aproveitar o que ela já conhece, o know-how que ela detém, o conhecimento de mercado, a participação no mercado que é muito forte, para fazer frente a essa mudança, né, que é muito rápida. Então eu vejo que essa é uma atividade que não é restrita às grandes organizações. Eu acho que todo negócio bem sucedido, mesmo que intuitivamente, tem uma estratégia bem clara, né? Às vezes eu converso com alguns empreendedores, eles dizem assim, não, mas eu nunca fiz estratégia, nunca fiz plano estratégico. E eu costumo dizer o seguinte, não, você não fez plano estratégico sistematicamente, mas na sua cabeça certamente você tem um plano estratégico. Agora, a longevidade, a sustentabilidade dos negócios só se torna viável quando não depende só dessa pessoa que tem essa capacidade, né? Esse empreendedor
que consegue enxergar o mercado e a partir dali estabelecer a estratégia ideal, é que ele consiga sistematizar esse processo para não depender só dele, né, de que outros executivos, na medida em que a empresa for crescendo ou for se diversificando, possa também ter esses canais. Tá. Você falou em longevidade, né? E longevidade, saindo um pouco do ambiente empresarial, me lembra um tema que está aí, né, bastante forte, que é previdência social. Isso. Né? População envelhecendo. Esses dias eu vi uma estatística de que nós somos mais ou menos 25 milhões de pessoas acima de 60 anos no Brasil, e nos próximos anos vamos chegar a 60 milhões, acho que em 2050 vão ser 60 milhões. Uma população que está envelhecendo, obviamente, previdência social é um drama, passa a ser um drama para essas pessoas. Uma das coisas que tem sido colocadas é que a gente precisa urgentemente fazer uma reforma da Previdência, porque isso acenaria para o mercado que a gente está ajustando de fato, e portanto a gente passa a ser um país mais confiável para o futuro. Por um outro lado, você tem aí a população, acho que o Brasil é um país que envelheceu antes de ficar rico, né? Ou seja, a gente não está num padrão europeu de aposentadoria. Então as pessoas com uma média salarial muito baixa, a população carente de tudo, né? Serviços públicos básicos, enfim, pensando em se aposentar. Como é que vai acontecer, como é que vai ser o nosso futuro, se a gente ajusta, se passa pelo Congresso esse ajuste que precisa ser feito na Previdência, de quanto que é esse ajuste que estamos falando, né? Como é que a população vai sentir esse efeito, e se não ajusta, como é que o país todo vai sentir o efeito da mesma forma? E qual dos dois é pior? Né? Verdade. Eu vejo que o primeiro é o desafio mundial, né? Porque com a longevidade das pessoas, elas aumentam a sua expectativa de vida e, portanto, comprometem o cálculo atuarial que foi feito, porque isso é muito importante que as pessoas saibam. A Previdência Social não é uma dádiva do Estado ou do governo, né? É algo que você contribuiu a vida toda, então uma parte do seu salário foi descontado, assim como o seu empregador também pagou, ou você como empreendedor, vamos dizer, autônomo, né? Formando um fundo ao longo de 30, 40 anos de trabalho, para que você possa usufruir a partir da sua aposentadoria. Bom, o que mudou? É que a expectativa de vida no Brasil cresceu muito. Nos últimos 30 anos, ela sobe em cerca de 20 anos, né? Então, a expectativa de vida média do brasileiro já chega hoje, passa dos 75 anos, em constante evolução, o que é uma boa notícia, quer dizer, as pessoas estão vivendo mais. Então nós teremos que ajustar esse cálculo atuarial de forma que as pessoas terão que provavelmente trabalhar mais para poder usufruir desse recurso no futuro. Ocorre que no Brasil esse debate é bastante distorcido, por vários motivos. Primeiro porque parte dos recursos que nós recolhemos para o INSS ao longo de muitos anos foram utilizados para outros fins, que não formar um fundo para a aposentadoria. Né? Que outros fins foram esses? Financiar o saneamento, ou sei lá, alguma outra coisa que teve lá o seu mérito, mas desviou da função fundamental. Outra coisa que ocorreu é que após a Constituição de 88, vários benefícios sociais foram concedidos e são justificados, ao meu ponto de vista, por exemplo, renda rural, é importante. Mas isso deveria fazer parte do orçamento, né? Só para diferenciar do regime contributivo. Então a Previdência ela é financiada com os nossos próprios recursos e as empresas para as quais nós trabalhamos. Se eu crio um novo benefício social, o orçamento, que é o orçamento do Estado, que é financiado pelos impostos e taxas que nós pagamos, é que teria que cobrir. Se eu começar a misturar essas contas, vai ser injusto. Ou seja, se eu tiro do pote que eu estava contribuindo, uso para outro fim e o pote diminui. Vai ficar menor. Se eu crio mais alguém para pegar do pote que não contribuiu, o efeito é o mesmo. Né? Exato. Então você vai criar uma distorção. Então isso tudo no Brasil é um pouco desvirtuado, porque aí chega-se para iniciar o debate e diz, olha, existe um déficit de X bilhões na Previdência. Não, mas peraí, de onde veio esse déficit? Né? Então, vamos separar as coisas. Né? Eu acho que esse é uma primeira questão para a transparência, a democracia do debate final. A partir dali, você claramente criar regras, e as regras devem ser as mais transparentes e igualitárias possíveis. Um outro problema hoje é que nós temos regimes
de aposentadoria que são muito diferenciados, né? Então, na medida do possível, harmonizar isso para que se possa ter um planejamento de vida, né, que é importante também para as pessoas. Então, certamente a questão previdenciária vai continuar no debate nos próximos anos, porque não é uma equação simples, né? E, evidentemente, isso vai demandar ainda esforços de todos nós, né, e também do governo para oferecer uma alternativa. E tem a pressão, obviamente, das centrais sindicais, né, e que esse ajuste não recaia só sobre os trabalhadores. Você acha que esse tema, de fato, é um tema que passa no Congresso? E se passar, passa de que forma? Né? Da forma que, de fato, vai fazer com que os números, no final das contas, fiquem bons e mostrem uma perspectiva boa para a economia, para impulsionar emprego, renda, enfim, tudo o que a gente falou? Ou vai ser retalhado isso no meio do caminho porque o pessoal não vai querer, de fato, propor esse ajuste como tem que ser feito? Como é que vai ser isso? Eu espero, né? É muito difícil a gente prever, né, qual vai ser a reação do Congresso, mas eu espero que se leve em conta um senso muito de justiça, né? Porque nós temos que, não podemos, ao mesmo tempo, colocar um ônus maior sobre a população e do outro também permitir uma situação de desequilíbrio futuro, né? Então acho que o bom senso tem que prevalecer. Agora, a primeira condição que eu considero válida para isso é a clareza na transparência, né? Nós temos que abrir as contas e deixar muito claro o que é que está se discutindo, né? Porque da forma como o debate está colocado, né, com esses vieses que tem tanto na formação desses recursos como do próprio déficit, você não chega a um acordo, né? Porque de um lado estarão as centrais sindicais reivindicando com razão que os trabalhadores não podem pagar a conta. Do outro estará o empresariado dizer que também não vai contribuir mais, né? E as próprias pessoas se veem no meio dessa divergência, né? Então é preciso que haja algum entendimento nesse sentido, né? E ao meu ver, o entendimento passa, em primeiro lugar, pela transparência. Tá, ou seja, dar transparência do quadro real, de onde, né, vieram os problemas, né, desse déficit, como ele surgiu, né, e deixar isso claro para a população, e aí todo mundo vai ter que, de alguma forma, talvez apertar um pouco o cinto, né? A tendência seria você aumentar o trabalho necessário para sustentar a previdência no futuro. Tá. Professor, outra coisa que é muito polêmica, e o pessoal sempre coloca isso do ponto de vista social, mas que obviamente impacta a economia, porque está tudo conectado, né? Então o senhor falava da consultoria, são profissionais aí de várias áreas do conhecimento humano, porque não dá para fazer uma análise de futuro só olhando a economia, até porque a economia é impactada por política, impactada por uma série de outros lados, né? Distribuição de renda, que é uma coisa muito falada no Brasil, né? Falava-se aí de 2 bilhões de desvios, né, de indevidos, né, benefício indevido. Até que ponto políticas de distribuição de renda isoladamente resolvem o problema social e econômico num país do tamanho do Brasil? Como é que isso é olhado do ponto de vista econômico e, obviamente, social? Sim. Os programas sociais, eles têm um papel amenizador da pobreza, da má distribuição de renda, mas eles não são determinantes, ou seja, eles podem amenizar, mas não resolver a situação. Como é que se resolve a situação? Primeiro, com uma economia, um crescimento sustentado, quer dizer, um crescimento que possa gerar emprego e renda por um longo período. O segundo, com profundas reformas, inclusive na área tributária, por exemplo, né? O nosso sistema tributário, ele é cheio de distorções, né? Então, uma das funções do sistema tributário é também corrigir esse tipo de distorções. E terceiro e mais importante, quer dizer, na verdade, o governo, o Estado, não cria recursos, ele transfere recursos, né? E há uma clara distorção disso no Brasil, porque, na verdade, a gente tem uma situação em que o Estado paga muito e mal para se financiar, né? Então, o Estado brasileiro é aquele que proporcionalmente mais paga juros, né, encargos sobre a sua dívida pública. Por que ocorre isso?
Primeiro, pela estrutura das taxas de juros. As taxas de juros são muito elevadas, como tínhamos comentado no bloco anterior. E segundo, porque a estrutura de financiamento da nossa dívida oferece rentabilidade e liquidez com uma certa segurança para qualquer nível de aplicação. Ou seja, se eu for lá na Alemanha e quiser ter alguma rentabilidade, eu preciso de comprar um título de longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20. Aqui, se eu comprar o título e vendê-lo no dia seguinte, eu tenho a mesma remuneração, que é a mais alta do mundo. Então, isso cria uma série de distorções, né? Então, os programas sociais, pensando do ponto de vista da distribuição de renda de uma forma geral, eles têm um papel relevante. Por exemplo, nós temos um programa muito eficiente e que está sendo, inclusive, implantado em outros países, né? Por sugestão, inclusive, de órgãos internacionais, que é o Bolsa Família, que é um programa de uma eficiência muito grande. Por quê? Você dá o recurso para aquele que é carente, para ele utilizar diretamente, né? Quer dizer, não passa por várias instâncias que daria margem à corrupção, à ineficiência, né? E muitas vezes se questiona o seguinte: bom, mas qual a porta de saída do Bolsa Família? Você está oferecendo lá uma ajuda financeira, e quem garante que essa pessoa está se qualificando ou buscando algum trabalho, né? Eu acho que um vínculo interessante que há no Bolsa Família é a obrigatoriedade dele ter filhos na escola, né? E com isso você rompe 500 anos de pobreza, né? Do ciclo de pobreza que se autorreproduz. Pai pobre, filho pobre, neto pobre, né? E a educação é que pode fazer essa grande diferença. E é isso que propicia o Bolsa Família. Daí a sua eficácia, a sua eficiência, do meu ponto de vista, né? Então os programas sociais têm esse papel transformador, né? Ele ajuda no longo prazo a mudar essa estrutura, mas o ponto fundamental mesmo de distribuição de renda está na geração de emprego, né? E salários e remuneração compatíveis com aquilo que a pessoa agrega, né? Na sua atividade. Ou seja, ele ameniza, mas ele não resolve o problema sozinho. Ele precisa estar atrelado a um crescimento da economia e à escolarização dessas pessoas, né, os beneficiários, para que eles possam evoluir, crescer e gerar a própria renda a partir de si mesmo, né? Isso. Mais ou menos esse é uma trilha, né? E o pior dos mundos seria você não ter crescimento sem programas sociais. Porque aí é dinheiro que vai e não volta. E seria, vamos dizer, uma situação dramática, né, do ponto de vista... existe uma correlação forte entre questão social, criminalidade, entre também pobreza, né, enfim, todas as outras distorções da sociedade, né? Muito bom. Bom, vamos fazer mais um intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho com o Antônio Corrêa de Lacerda, falando um pouco mais sobre economia brasileira e mundial. E nós vamos falar também aqui de Desnacionalização, que é um livro que foi foi relançado, é isso, né, professor? Isso. Foi relançado, e a gente vai falar aqui da primeira edição, agora sendo relançado, o que mudou na economia, o que não mudou na economia. Não perca o próximo bloco. A gente volta já já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos aqui com o Antônio Corrêa de Lacerda, que está hoje visitando o programa O Inédito Viável, concedendo essa entrevista, nos explicando economia. E como eu tinha prometido, nós vamos falar aqui sobre desnacionalização.
Mitos, Riscos e Desafios. O livro que foi prêmio Jabuti de Economia, é isso? Foi sim. É bastante conhecido de economistas, até de pessoas que não são economistas, mas que leem sobre o tema. Professor, o que mudou da primeira edição para esse relançamento na economia? O que está contido aqui dentro desse título de desnacionalização? Foi muito curioso, Emerson, que quando esse livro foi lançado, no ano 2000, ele acabou ganhando o prêmio Jabuti em 2001, né, porque ocorre sempre um ano depois. Nós vivíamos ali, no final dos anos 90, o processo de privatização e com a compra de empresas por estrangeiros, né, de uma forma muito intensa. E o processo de desnacionalização que a gente vive hoje é parecido com aquele, né? O que mudaram foram os personagens, né? Hoje, por exemplo, você tem empresas chinesas, empresas russas entrando no Brasil. Isso tem um lado positivo, né? Que é o ingresso do capital estrangeiro, que é muito bem-vindo, especialmente na aquisição de empresas, etc. Mas o que me preocupa um pouco é se isso não ocorrer de uma forma planejada, né? Por exemplo, quando um capital chinês ou qualquer outra nacionalidade entra, por exemplo, na área de energia, né? Que é uma área muito específica. Se você não tiver um Estado regulador muito forte por trás, né, que promova as regras, a fiscalização, etc., você vai criar uma distorção muito grande na economia, né, porque essa empresa geralmente vai ter um poder de formação de preços muito grande, de relacionamento com seus consumidores, e normalmente vai se transformar num monopólio ou oligopólio, ou seja, poucas empresas que controlam o mercado, deixando o consumidor e outras empresas vulneráveis, os seus clientes, fornecedores. E um outro aspecto que tem que ser levado em conta: toda vez que você tem um sócio estrangeiro, no caso comprando uma empresa, significa que a remuneração desse sócio será em dólares, será em moeda forte. E você tem que ter um plano mínimo de expansão da sua renda em dólares, que se dá via exportação, via exportação de serviços, né? Para que haja uma compensação, senão você está criando um desequilíbrio nas suas contas externas, potencial futuro, né? Porque ele vai receber o dividendo em dólares. Né? Então são essas questões que são colocadas, além dos aspectos tecnológicos, etc. Então eu organizei essa coletânea, na verdade são vários autores, são especialistas de várias universidades que discutem o tema da desnacionalização. E o interesse recente por essa obra, que foi lançada há relativamente algum tempo, é que, por outros caminhos, a gente está num processo de desnacionalização parecido com aquele que ocorreu nos anos 90. Tá. Nos anos 90, basicamente, o investimento no Brasil era americano, alemão. Isso. E acho que esses dois eram os maiores. Francês, talvez um pouco, né? Sim, basicamente americano, europeu. O Japão tinha alguma participação. E naquela época a novidade foi a entrada das empresas espanholas, né, das empresas portuguesas também que avançaram. Setor de telecomunicações. Telecomunicações, energia, né? Também no setor de varejo alguns entraram, né? E hoje a gente tem novos investidores, como por exemplo os Emirados Árabes, como a China e como a Rússia, né? Sim. E esse mercado hoje também está muito aí, uma palavra, né, que está na moda, é a tal da disruptura, né? Essa tecnologia disruptiva, né? Isso. Como é que o senhor enxerga essa nova, não sei se uma nova economia, ou se um novo mercado que surge com essa história da disruptura? Por exemplo, eu estava lendo esses dias que o aplicativo Uber, né, que gerou toda essa celeuma aí com os taxistas, tem um efeito agora da uberização. Uhum. Né? Então você tem um aplicativo, esse aplicativo reúne vários médicos, especialistas, e você chama o médico por esse aplicativo, tem uma relação direta com o médico, obviamente que não é um caso, né, mais complicado, talvez uma coisa mais rotineira, mas enfim, está se falando aí de vários profissionais que estão aderindo a essa onda, né, da uberização e passam a ter uma relação direta, quem quer comprar e quem quer vender o serviço, né, o produto, e o aplicativo faz meramente o gerenciamento de busca, né, de encontrar quem está procurando o quê e os meios de pagamento.
né, uma empresa como o WhatsApp, se eu não me engano, tem 6 funcionários, né, todo mundo tem o WhatsApp. Como é que funciona isso na economia tradicional, né, com empresas fabricando, comprando matéria-prima? Como é que isso tudo compõe essa nova, não nova economia, mas um novo jeito de fazer negócio via aplicativo e não talvez mais na economia tradicional? Como é que os economistas enxergam isso? Isso é muito interessante porque é uma mudança, né? Uma mudança significativa dos padrões de consumo, padrões de industrialização, né? Você tem a chamada indústria 4.0, né? Que é a digitalização, né? Que muda todo o conceito de indústria, né? E os seus aplicativos, e que está em grande transformação. E também a gente observa uma mudança no padrão do comportamento, né? Então a economia compartilhada, né? Algo que era impensável algum tempo atrás. Eu me lembro que a minha geração e mesmo gerações mais novas, o automóvel sempre foi um objeto de desejo, né? De status, né? Que está perdendo essa função, né? Hoje em dia eu converso muito com jovens, até por conta da minha profissão de professor, né? E você percebe que os valores são outros, né? Muitas vezes ele tem uma consciência ecológica muito mais avançada, dá um valor para o transporte público, até o uso de bicicletas, né? Por exemplo, para se transportar, e mesmo compartilhar, né? Um mesmo transporte, mesmo que individual, se transformar num compartilhado. Então isso está provocando mudanças muito grandes. Do outro lado, as empresas já estimulando hoje que o trabalhador permaneça na sua casa, né, trabalhando na estrutura que a gente chama de home office, né, que é interessante também. Então, eu acho que muitas coisas mudando e isso impacta muito as decisões, né, porque vamos imaginar, se a gente pegar há menos de 10 anos atrás, uma saída rápida para a crise era estimular o mercado automotivo, né? Hoje, por vários motivos, não que o mercado automotivo não seja importante, ele mas dificilmente vai ser um carro-chefe, né? Porque, primeiro, porque o crédito é muito caro, né? Segundo, que as pessoas já têm um nível de endividamento muito alto, e terceiro, porque mudou o papel do automóvel, né? Então, eu não preciso ficar trocando de automóvel a cada momento, a cada 2 anos ou 1 ano, para mostrar status, né? Porque isso para muita gente está mudando. É claro que alguns ainda prevalecem, mas isso tudo gera uma necessidade de uma grande transformação, porque as empresas precisam entender o perfil desse novo consumidor. Nós falamos agora, há pouco, sobre a longevidade, né? Então essas pessoas mais maduras, né, no núcleo que eu acabei de entrar agora oficialmente, né, porque é o corte que se faz para considerar, é um tipo de consumidor, primeiro, que ele vive mais, ele busca uma maior qualidade de vida. Por outro lado, muitas vezes, a grande parte dessas pessoas tem uma renda corroída da aposentadoria, então precisa manejar melhor os seus gastos. Então isso representa uma oportunidade, porque as empresas que oferecerem soluções práticas e rápidas, né, no exemplo que você deu dos médicos, por exemplo, né, ou de professores de inglês, ou de preparadores físicos, né, que oferecerem soluções rápidas, descomplicadas, né, e justas do ponto de vista da remuneração, é claro que tem um mercado imenso no Brasil, né? Aliás, o Brasil, a despeito de todos os problemas que nós falamos aqui, é um país de grandes potencialidades, né? Nós temos uma fronteira agrícola fantástica, nós temos uma capacidade industrial, apesar de exaurida, né, nas últimas décadas, ainda significativa, um setor de serviços também amplo. Quantos países no mundo têm essa estrutura, né? 4 ou 5 países, quando muito. Então nós temos aí uma grande oportunidade, né, para desenvolver não só aquilo que já sabemos, mas também novas soluções. Sim. Professor, e educação? Como é que a gente resolve a questão da educação? No Brasil a gente precisa dar um salto aí, acho que os economistas são todos alinhados quando dizem que a gente precisa dar um salto de produtividade no trabalhador brasileiro. Isso só se vem através, né, de educação e talvez automatização, coisas desse tipo, né? Até porque os empregos de maior renda são os empregos mais intelectualizados do que os empregos braçais, né? Uhum. A gente é um país aí de 200 milhões de habitantes, né?
mas com um nível de escolarização até talvez de quantidade relevante, mas de qualidade deixa a desejar, né? Como é que a gente resolve isso para o futuro, né? Para a gente se manter competitivo e aproveitar de fato essas oportunidades que surgirão devido ao nosso próprio tamanho, né? E a nossa complexidade que gera, inclusive, oportunidades, né? Quais os passos que a gente tem que dar? É interessante que se a gente observar, né, quer dizer, qual o grande desafio hoje, né, para as pessoas de uma forma geral? Nas grandes cidades, onde você tem acesso rápido e fácil às escolas, certamente está no âmbito da qualidade, né? Você tem uma quantidade enorme de cursos sendo oferecidos, mas nem sempre a qualidade. Mas quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de realidades muito distintas, né? Eu tive uma experiência de falar num congresso em Manaus, faz 2 anos. E alguns estudantes vieram conversar comigo. Tinha um número muito grande de estudantes. E eu tive a curiosidade de perguntar de onde eles eram. Eles falaram o nome da cidade que eles moravam. E eu falei, qual a distância? Normalmente você pensa em quilômetros, né? E eles me falaram em número de dias de barco. E no caso dele, 9 dias. Né? Da casa deles até Manaus. Até Manaus, para assistir o congresso que eles foram ver, que era um congresso brasileiro e que teria poucas oportunidades de ocorrer em Manaus, né? Porque ele é rotativo, então a cada 2 anos ele ocorre no lugar. Então isso me fez refletir, puxa, certamente o desafio para essa pessoa é muito maior do que alguém que mora na zona leste de São Paulo, que pega o metrô e pode se deslocar e ter acesso a alguma escola, né, mesmo que não seja de primeira qualidade, mas que vai lhe dar alguma inserção no mercado de trabalho. Então, só para ilustrar que são realidades muito diferentes, né? E o grande desafio é realmente a gente melhorar a qualidade no ensino fundamental, né? Porque ali é que estão as bases, ali é que você vai usar o domínio da língua, né? O domínio de algumas operações matemáticas que vão servir para a vida toda, né? Então, eu vejo que esse realmente é um desafio principal e complexo para um país do tamanho do Brasil. Sim. E você acredita que esse governo, né, atual e os próximos que virão, então de fato, ou precisam, mas de fato levam a sério essa questão da educação? Por que eu falo isso? Porque não me pareceu de bom tom, por exemplo, né, quando um ministro da Educação recebe um Alexandre Frota, né, para fazer uma reunião. Por quê? Porque não é uma pessoa do campo da educação. É diferente do senhor que está na sala de aula, conhece a realidade do aluno, né? Vai em congresso, vê como é que isso funciona. É uma pessoa, né, que vem lá, sei lá, do que ele faz na vida, mas vai lá, vai ser recebido pelo ministro da Educação. Não é um pouco de desdém com a educação? Já não começa a mostrar talvez uma falta de seriedade ou de compromisso de fato com a educação? Eu vejo o seguinte, né? Quer dizer, na verdade, esse mundo novo compartilhado, o mundo das redes sociais, tem um lado muito positivo de o acesso, né, da informação circular mais rapidamente, mas torna muito próximas à mediocridade daquilo que é de qualidade, né? E você deu um excelente exemplo aí do que seria a mediocridade sendo elevada, né, a algo de seriedade, né, que obviamente não traz nenhum recurso. E evidentemente o Brasil não precisa reinventar a roda, né? Tem muitas experiências bem-sucedidas em todos os campos, desde política econômica até política social, previdência, educação. E me preocupa muito a PEC 241, que é essa proposta de limitar pelos próximos 20 anos os gastos sociais, né? Os gastos de uma forma geral, implicando os gastos sociais. A gente sabe que recurso não é garantia de eficiência. Sim. Às vezes você gasta muito, mas usa mal. Mas se você não tiver o recurso, também isso pode comprometer a qualidade, né? Então eu acho que a gente está distorcendo muito essas questões e é fundamental combinar uma expansão sadia dos gastos públicos, mas sem comprometer os objetivos. Sem comprometer os objetivos, ou seja, sem deixar de viabilizar os inéditos. Isso, é isso. Exatamente. Muito bom. Aproveitou bem o final. Professor, agradeço imensamente aqui a participação. Aliás, eu quero que o senhor volte aqui para
cantar, Isso. que eu sei que tem violão na parada aí, tem algumas composições. Suas músicas falam de que, professor, mais ou menos? Olha, eu tenho desde temática social, temática da vida, né, de uma forma geral, do amor, da flor, né, de todas essas coisas. Porque afinal, não se vive só de economia. Né? Tá certo. Então eu agradeço, fica aqui o convite para voltar com o violão, para a gente fazer aqui um bate-papo com violão e música, que sempre com música, né, também fica muito agradável. Agradeço demais a sua participação, agradeço a sua audiência, a sua paciência em ter ficado com a gente aqui até o final. Espero que você tenha gostado deste programa, que procurou trazer para você sempre alguma coisa, que procura trazer para você sempre um tema relevante e importante que vai impactar a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. Continue com a gente aqui na programação e eu volto na próxima semana com mais um talk show, o Inédito Viável, o seu talk show de vida, carreira e negócios. Até lá!